Bom, pessoal, continuando aí a nossa série de partidas que eu joguei na classificatória do Municipal, vamos aí para a segunda rodada, jogando contra a Yasmin Tavares. Não conhecia ela, o jogo dela, nunca tinha jogado com ela, uma atleta nova aí de Francisco Beltrão, né? Nova geração, acho que está começando a treinar há pouco tempo. E assim, a partida foi bem rápida, a primeira rodada para mim foi bem difícil, foi a última partida acabar contra o Rodrigo, então eu estava bem cansado e já caí com ela. E acontece uma coisa curiosa em Beltrão, né? O pessoal me conhece, sabe que eu ganhei do Calcio, que dos títulos que eu tenho. Então, assim, quando alguém mais novo vai jogar comigo, alguém, sabe, pesadinha que treina mais, alguém mais velho, sempre vai lá e fala, ih, perdeu, vai jogar com o Glaucio, não sei o que e tal. Isso vai afetar um pouquinho o psicológico do jogador. Então, a Yasmin aparentemente estava bem nervosa quando jogou comigo. Provavelmente não fez o melhor jogo dela, né? É, poderia ter jogado bem melhor se ela tivesse mais tranquilo. Mas eu acho legal mostrar a partida só para vocês verem que, tipo, tentar corrigir alguns erros que são simples, que poderiam fazer toda a diferença. Então ela jogou E3 no início, já é um lance que eu não gosto muito, tá? Acho que você tem a chance de jogar E4. Você já joga o peão duas casas, né? Que é um pouco melhor, mas assim, não é erro. Isso não dá de classificar como erro. Porque se depois ela jogar um peão D4, por exemplo, vai trazer para as posições de peão dama tranquilamente e tal. Mas assim, acho que você perde a oportunidade de ter uma iniciativa a mais na partida, já que esse bispo aqui vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Mesmo que você jogue D4, o peão vai estar trancando. Mas assim, se você for jogar, dependendo como você for jogar, se você for jogar como B3, bispo B2 e tal, é plenamente possível. Hoje é muito difícil criticar um lance de abertura. Se tem gente jogando G4, que é a Grob, achando que é bom, como é que eu vou criticar um lance central que desenvolve o bispo e a dama? Então, tá tranquilo. Joguei D5, daí ela jogou C3. C3 é um lance que eu jogo muito nas minhas partidas. Não nessa ordem, mas é um lance que também não vejo nenhum grande defeito. Desde que depois você jogue o D4 aqui e os peões C3 e E3 sirvam para sustentar, acho que não tem nenhum problema sério. Então vamos supor, depois que eu joguei C5 aqui, simplesmente ela joga D4 e se eu capturar, ela captura com um dos peões e está super tranquila a posição para ela. Só que aqui ela faz o primeiro pequeno erro, assim, que foi dama cheque em A4. Assim, não é um lance que perde, né? Novamente, tipo, na abertura é muito difícil fazer um lance que perde imediatamente, mas é um lance estrategicamente ruim, porque eu vou querer jogar cavalo C6 ou bispo D7. São dois lances que eu quero jogar, então você está colocando a dama A4 já não é um lance muito comum de se fazer, né? Talvez em B3 ele ainda fosse um pouquinho melhor porque batia em B2. Então aqui o único objetivo desse lance é meio que dar cheque, sabe? Quando você faz um lance só para dar cheque, você às vezes ajuda o teu adversário, né? Aqui eu prefiro jogar cavalo C6 mesmo. E achei que a ideia dela era jogar, por exemplo, o bispo B5 e bater com duas peças no cavalo. Eu jogaria bispo D7, provavelmente. Mas aqui ela jogou dama D1. Então ficou claro que o único objetivo dela era dar cheque. Então, não sei se era uma aposta, né? Às vezes é uma aposta, né? Eu duvido que você dê um cheque no Glaucio, né? Daí tudo bem, né? Daí, pô, daí ganhou a Coca, né? No final do jogo, mas fora isso, é um lance que acabou me ajudando no desenvolvimento. Eu tô de preto, já tenho dois peões centrais, um cavalo desenvolvido. Olha só, todo o centro agora é preto, eu domino todas as casas aqui praticamente. Já tenho o cavalo bem desenvolvido. Meu bispo está jogando bem também, tipo, o outro bispo tá bem. Assim, não tem nenhum motivo para achar que o branco conseguiu alguma coisa com a abertura. Esse lance dela foi muito bom. Foi muito bom o C4, porque se eu capturo, ela captura de bispo. É um lance que tende a consertar um pouco as coisas, né? E se eu não capturar, ela vai capturar e vai ficar bem também. Então, aqui talvez eu devesse ter jogado D4, que fosse o lance que me daria mais espaço, uma posição tranquila. Mas eu preferi jogar bispo E6 para desenvolver a peça. E daí ela jogou cavalo F3. Eu joguei F5.
e depois de H3, que é um lance meio profilático aqui, para tentar em algum momento avançar o peão. E daí ela jogou, eu joguei o peão avançando o cavalo. E assim, tem que cuidar com essas peças ioiô, tá? Tipo, o cavalo ele veio para cá, mas e para onde ele volta depois? Ele não tem essa nem essa casa. Então, se eu atacar, meio que ele tem que voltar, né? Ou ir para um caminho perigoso. Às vezes é um caminho sem volta, vir muito para frente, né? Então, acabou que ela teve que voltar o cavalo e daí é mais uma perda de tempo. Ó. Você vê que nesse momento todas as peças estão na primeira fileira e o resultado é meio catastrófico com isso, né? Enquanto isso, o preto segue desenvolvendo as peças, dominando o centro. E aqui ela faz um lance bem típico de quem está começando, no sentido de, tipo, não é que é um lance ruim, ó, todos os lances dela teve lógica. Talvez uma lógica meio normal para quem está iniciando, dar um cheque, evitar que com A3, assim, evitar que o cavalo venha para casa e tal. Às vezes não é o melhor lance, mas são lances com lógicas, tá? Isso que eu quero falar. Agora, esse aqui já é um erro bem mais grave que normalmente quem está começando comete, porque é um lance que expõe muito o rei para tentar bater num peão que já está defendido. Aqui o lance talvez menos ruim fosse jogar cavalo E2, porque daí está tentando pegar umas casas centrais, envolvendo uma peça e preparando talvez o lance D4 aqui, que vai ganhar um pouco de espaço. Então, esse lance é um erro mais grave. Aqui eu tinha algumas maneiras de punir, por exemplo, cavalo H5 para liberar a dama. Eu preferi fazer um lance, eu não diria que é um lance errado, mas eu só queria ver se ela entendeu o que eu queria com dama C7. Então aqui, porque eu sei que eu já tenho uma grande vantagem, talvez eu não jogasse dama C7 contra um jogador mais forte, mas como eu vi que ela estava muito nervosa e ela estava esquecendo de bater no relógio até, e ela estava assim, tipo, olhando fixamente para o peão, como se fosse a peça que ela fosse capturar depois, eu joguei dama C7, que é um lance que ameaça cheque. E aqui talvez ela devesse fechar, mas talvez eu fosse jogar G5 para continuar abrindo, né? Então, ela jogou peão por, e depois disso, dama G3 vem muito forte aqui, ataca o rei, E2, e agora eu tomei cavalo por E4, e a minha ideia, claro, é dar duplo, né, ou dar cheque, ou talvez até um duplo aqui, em algum momento. E aqui ela tinha que jogar dama E1. Dama E1 aqui, não tinha nenhuma dúvida de que era o lance para ela fazer. Daí talvez eu fosse jogar cavalo B4, se ela toma a dama, eu tomo com duplo, e eu também estou ameaçando duplo lá. Acho que eu estou muito ganho aqui, mas felizmente ela não achou dama E1 e acabou jogando D3, e daí ela deixou o rei dela totalmente preso, e depois de dama F2 acabou perdendo. Então, o que chama atenção é que a única peça que saiu da primeira fileira foi o rei, né, no final. Então, acabou faltando um pouco de desenvolvimento das peças dela, né? Enquanto isso, as peças pretas desenvolveram bastante, né? Mas é curiosa a partida porque ela perde sem estar com desvantagem material, tá? Ela só tá com... A gente só trocou um peão, tipo, ela não tem nenhuma peça menos. Ela levou checkmate sem estar perdendo nada. Então é bem curioso, isso acontece às vezes no xadrez. Beleza, galera? Eu vou encerrar aqui, até porque o bebê já dormiu, então acabou o meu horário de gravar. Daqui umas 2 ou 3 horas eu tento gravar os outros vídeos, beleza? Abraço e espero que tenham gostado.